Ele entrou na loja de luxo para comprar um presente para a filha, mas foi barrado e humilhado pelo próprio dono. Mal sabia o empresário que estava dispensando o homem cuja produção de soja garantia toda a sua fortuna. O despertador não tocou, não porque estivesse quebrado, mas porque Silas Martins já estava acordado havia 40 minutos. Às 4h20 da manhã, ele estava sentado na varanda da casa, tomando o primeiro café do dia, preto, forte, sem açúcar, 60 anos. Rosto marcado por linhas profundas que o sol de Goiás havia esculpido ao longo de 4 décadas. Cabelos grisalhos, cortados curtos, práticos, barba de 3 dias, grisalha também, que ele só fazia questão de aparar aos domingos. As mãos eram grandes, dedos grossos, calejadas de uma forma que nenhuma loção hidratante conseguiria reverter. Havia terra sob as unhas. Sempre havia, não importava quantas vezes lavasse. Ele usava uma camisa xadrez azul e branca, desbotada nas dobras dos cotovelos. Calça jeans simples, sem marca visível. Botas de couro marrom gastas, mas bem cuidadas. A casa atrás dele era térrea, ampla, mas sem ostentação. Paredes de tijolo aparente, telhado colonial, varanda larga com rede de crochê pendurada entre 2 pilares de madeira. Mas quando a luz da manhã começou a clarear o horizonte, revelou algo diferente. Ao redor da casa, até onde a vista alcançava, verde. Não era o verde selvagem do cerrado, era o verde ordenado, uniforme, industrial da soja. Fileiras perfeitas se estendendo por quilômetros, ondulando suavemente com a brisa matinal. E entre as fileiras, máquinas, não tratores velhos, enferrujados. Eram colheitadeiras John Deere de última geração. 6 delas, estacionadas em formação militar a 200 metros da casa. Cada uma valia mais de 4 milhões de reais. Verde metálico, reluzentes, equipadas com GPS de precisão milimétrica, sistemas de inteligência artificial que otimizavam cada passada, sensores que mediam a umidade dos grãos em tempo real. Mais além, um prédio baixo de alvenaria com painéis solares no teto, o centro de controle da fazenda. Silas terminou o café, colocou a caneca vazia em uma mesinha lateral e desceu os degraus da varanda. Caminhou até a lavoura. Seus passos eram lentos, medidos. Não tinha pressa, nunca tinha. Parou na borda da plantação, onde a terra vermelha de Goiás encontrava o verde intenso da soja. Agachou-se, pegou um punhado de terra entre os dedos, apertou, sentiu a textura, a umidade, esfregou entre o polegar e o indicador. Depois soltou, deixando a terra cair de volta ao chão em pequenos torrões. "Tá seca", ele murmurou para si mesmo. Não era preocupação, era diagnóstico. Levantou-se, limpou as mãos na calça. Gesto automático, inútil, porque as mãos ficariam sujas de novo em 5 minutos, e caminhou até o prédio do centro de controle. A porta era de aço, com teclado de senha eletrônica. Silas digitou 6 números. A trava soltou com um clique eletrônico. Dentro, o contraste era chocante. Parecia a sala de controle da NASA. 3 bancadas em formato de U, cada uma com múltiplos monitores. 6 telas no total, todas acesas, exibindo informações diferentes. Uma mostrava um mapa em 3D da fazenda inteira, dividida em talhões coloridos de acordo com a umidade do solo. Verde para úmido, amarelo para seco, vermelho para crítico, muito amarelo, algum vermelho. Outra tela exibia imagens de satélite de alta resolução, captadas nas últimas 12 horas. Cada pixel representava meio metro quadrado de plantação. Algoritmos de análise identificavam automaticamente áreas com crescimento irregular, possíveis pragas, estresse hídrico. Uma terceira tela mostrava a previsão meteorológica detalhada, não de site comum. Era um sistema pago, alimentado por estações meteorológicas próprias espalhadas pela fazenda. Previsão hora a hora pelos próximos 7 dias. Nada de chuva. Silas sentou-se na cadeira giratória acolchoada, ajustou a altura, mesmo gesto que fazia todo dia, e começou a trabalhar. Tocou uma tela sensível ao toque. Abriu o sistema de irrigação. 17 pivôs centrais espalhados pela propriedade. Cada um irrigava 120 hectares. Ele selecionou os setores 4, 7, 9 e 11, os mais críticos segundo os sensores de umidade. Liga pivôs 4, 7, 9 e 11, disse em voz alta. O sistema de comando por voz respondeu imediatamente. Não era Alexa nem Google. Era um software proprietário, programado especificamente para a operação. Confirmado. Pivôs
4, 7, 9 e 11 ativados. Tempo estimado de irrigação, 6 horas e 20 minutos. Consumo de água estimado, 840 mil litros. No monitor à esquerda, Silas assentiu satisfeito. Pequenos ícones começaram a se mover no mapa. Os pivôs ativados remotamente iniciaram sua rotação lenta e precisa. Ele passou os próximos 15 minutos verificando outros sistemas. Verificou os tanques de defensivos agrícolas, todos acima de 60% da capacidade. Conferiu a programação dos drones de monitoramento, 3 voos agendados para aquela semana. Revisou o cronograma de colheita. Ainda faltavam 23 dias para o início. Tudo sob controle. Tudo como deveria estar. Às 5h47, o celular tocou. Era um smartphone, não dos mais novos, mas funcional. Tela de 6 polegadas, capa de borracha reforçada, à prova de queda e poeira. O nome na tela, Laura, filha. Silas sorriu antes mesmo de atender. Sempre sorria quando via aquele nome. Bom dia, meu anjo, ele disse, a voz suavizando completamente. Pai. A voz explodiu do outro lado, aguda, elétrica, feliz. O senhor tá acordado já? Claro que tá, né? O senhor nunca dorme. Silas riu. Tô acordado. E você? Não é muito cedo para São Paulo? Tô nervosa demais para dormir. Laura falou rápido, as palavras se atropelando. Pai, é hoje. A formatura, o desfile, tudo. Eu sei, meu anjo. Tá tudo certo? Tá. A coleção tá pronta. As modelos estão confirmadas. O salão tá decorado. E pai, ela fez uma pausa dramática. Eu consegui. Conseguiu o quê? A Empório Fino vai vender minha coleção. Laura estava claramente pulando enquanto falava. O celular captava o som do movimento. O Maurício, o dono, veio ver as peças ontem e amou. Ele disse que é exatamente o tipo de coisa que os clientes dele procuram. Sustentável, conceitual, único. Silas sentiu o peito apertar. Orgulho, puro e simples. Que maravilha, meu anjo. Sabia que você ia conseguir. Não foi fácil, Laura disse. Foram 4 anos. 4. Estudando, costurando, refazendo, chorando. Mas valeu a pena. Valeu, ela confirmou. E pai, o senhor vem, né? Por favor, diz que vem. Sei que é longe, sei que o senhor está em plena safra, mas eu vou. Silas interrompeu, firme. Claro que eu vou. Não perderia por nada. Laura soltou um grito de alegria que fez Silas afastar o celular do ouvido, rindo. Ah! O senhor é o melhor pai do mundo. A que horas é? O desfile começa às 19 horas. Mas vem antes, se puder. Quero que o senhor conheça meus professores, meus colegas, o espaço. Vou tentar. Vou sair daqui umas 2 da tarde. Chego aí umas 4h30, 5 horas. De avião? Laura perguntou, já sabendo a resposta. De avião. É mais rápido. Tá bom. Ai, pai, eu tô tão feliz. Ela fez uma pausa. Pai, posso te pedir uma coisa? Claro. Quando o senhor for pra cá, ela hesitou. Dá pra vir um pouquinho mais arrumado? Só um pouquinho? Silas olhou para a própria camisa xadrez desbotada. Arrumado como? Sei lá, uma camisa social? Uma calça que não seja jeans? Laura falou com carinho, sem cobrar. É que vai ter muita gente chique. E eu sei que o senhor não liga para essas coisas, mas eu ligo para o que você acha importante. Silas disse gentil. Vou ver o que eu faço. Obrigada, pai. Te amo. Também te amo, meu anjo. Até mais tarde. Desligaram. Silas ficou olhando para o celular por um momento, sorrindo. Depois abriu o navegador, digitou Empório Fino São Paulo. A página carregou. Loja de luxo. Roupas de grife, objetos de design, seção gourmet. Endereço nos Jardins. Ele leu a descrição. Curadoria exclusiva de produtos sustentáveis de alto padrão. Parceria com o Grupo Alimenta para a linha Eco Premium. Grupo Alimenta. Silas conhecia bem aquele nome. Muito bem. Ele fechou o navegador, guardou o celular. E então, o celular tocou novamente. Dessa vez, número desconhecido. Código de área internacional. Plainse 31. Holanda. Silas atendeu. Good morning, this is Silas. Ele disse em inglês fluente, sem sotaque perceptível. Silas, finally. Uma voz feminina, europeia, apressada. It's Margaret, from Amsterdam Commodities. I've been trying to reach you for 2 days. Sorry, Margaret, harvest season. I'm in the field most of the time. Silas respondeu, voltando sua atenção para um dos monitores. I understand. Listen, we have an issue with the shipment. The BRS is 7382 variety you sent last month. The protein content test came back at 39.2%. That's above specification, Silas disse. Contract requires minimum 38%. You're complaining about higher quality? Margaret riu. No, we're celebrating. The client,
a luxury goods manufacturer. They're ecstatic. They want to double the order for next quarter. Silas pegou um caderno de anotações ao lado do teclado. Simples, capa preta, sem marca. Double means 600 tons. I can do 500 comfortably. For 600, I need to adjust the harvest schedule. Can you do it? Yes, but the price goes up 7%. Logistics adjustment. Silêncio do outro lado. Depois, 5%. 6.5%. Final. Deal. Margaret disse. I'll send the updated contract by end of day. Silas, you're a lifesaver. I'm a farmer. Silas corrigiu, modesto. I just grow soybeans. You grow the best soybeans. Margaret insistiu. That's why everyone wants to work with you. Desligaram. Silas anotou no caderno. Amsterdã, 600 ton, BRS 7380, BLAI 6,5%. Depois fez um cálculo rápido. 600 toneladas. A preço atual de exportação, cerca de R$ 3.200 por tonelada. 1,92 milhões de reais em uma única venda. E aquela era apenas uma das 12 vendas que ele fecharia naquele trimestre. Ele guardou o caderno, levantou-se, espreguiçou. Na parede do centro de controle, entre os mapas da fazenda e gráficos de produtividade, havia algumas fotos emolduradas. Uma mostrava Silas mais jovem, talvez com 40 anos, segurando um troféu. Ao seu lado, o ministro da Agricultura da época. A placa no troféu dizia Rei da Soja, Região Centro-Oeste, 2004. Outra foto mostrava Silas ao lado de uma colheitadeira gigantesca, sorrindo com o polegar erguido. E a terceira, mais recente, mostrava ele e Laura. Ela estava de beca e capelo, formatura do ensino médio. Silas a abraçava, orgulhoso, ambos sorrindo largamente. Laura se parecia com ele. Mesmos olhos castanhos, mesmo sorriso meio torto, mas tinha a delicadeza da mãe, que morrera quando Laura tinha 8 anos. Câncer. Rápido. Brutal. Silas tocou levemente a moldura da foto. Ela ia estar tão orgulhosa de você hoje, meu anjo, ele murmurou. Depois saiu do centro de controle, trancando a porta atrás de si. Voltou para casa. Tomou banho. Trocou a camisa xadrez por outra camisa xadrez, essa um pouco menos desbotada. Calça jeans limpa. Mesmas botas. Pegou uma mochila de lona verde-oliva, surrada, mas funcional. Colocou dentro documentos, celular, carregador, um casaco leve e um maço de dinheiro. Notas de R$150, dobradas e presas por um elástico. Uns R$5.000, para emergências, para presentes, para o que precisasse. Trancou a casa, foi até a garagem lateral. Abriu o portão de madeira. Dentro, 2 picapes. Uma Hilux 2018, branca, levemente empoeirada, e uma Amarok 2015, prata, com alguns amassados na lateral. Silas passou direto pelas duas. Saiu da garagem, caminhou até um galpão maior nos fundos. Dentro do galpão, um avião. Monomotor Cessna 206, branco com listras azuis. 6 lugares, perfeito para viagens rápidas entre a fazenda e cidades maiores. Silas fez a checagem pré-voo, verificou o combustível, superfícies de controle, pneus, tudo certo. Às 14h15, ele ligou os motores. O ronco preencheu o galpão. Taxiou até a pista de pouso particular, 800 metros de asfalto, suficiente para o Cessna. Acelerou, levantou o voo. São Paulo ficava a 750 quilômetros dali, 2 horas de voo. Enquanto voava, Silas pensava no desfile de Laura, na coleção dela, no orgulho de vê-la conquistar algo por mérito próprio, e pensava em comprar a primeira peça, a primeira venda, para ele, um símbolo, um gesto, não porque precisava da bolsa ou do que quer que fosse, mas porque aquilo representava o mundo dela se encontrando com o dele, porque as bolsas eram feitas de couro vegano, derivado de soja, da sua soja, e Laura não sabia disso, não ainda, seria uma surpresa. Às 16h40, Silas pousou em um aeródromo particular em Jundiaí, próximo a São Paulo. Pegou um táxi até a capital. O trânsito era infernal, buzinas, carros cortando, motos entre as faixas, mas Silas estava calmo, apenas observava. Às 17h35, o táxi o deixou em frente a Empório Fino. A fachada era de vidro preto espelhado, letras cromadas enormes, iluminação embutida que fazia tudo parecer flutuar. Silas desceu do táxi, pegou sua mochila de lona, olhou para o próprio reflexo no vidro, camisa xadrez, jeans, botas, mochila surrada. No meio dos jardins, em frente a uma loja de luxo, destoava completamente, mas Silas não ligava. Ele respirou fundo e entrou, sem saber que nos próximos 20 minutos ia ensinar uma lição que aquele lugar nunca esqueceria. As portas de vidro da Empório Fino
deslizaram automaticamente, silenciosas como sussurro. Silas entrou e tudo parou. Não literalmente, mas quase. O interior da loja era um estudo em minimalismo agressivo. Paredes brancas imaculadas, piso de mármore Carrara polido como espelho, teto alto com iluminação indireta que não vinha de lugar nenhum e vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Não havia prateleiras, não havia araras lotadas. Cada peça era exibida como obra de arte em museu. Uma bolsa sobre um pedestal de acrílico transparente, iluminada por um foco de luz direcionado. Um casaco pendurado sozinho em uma estrutura de metal escovado, suspensa do teto. Um par de sapatos dentro de uma vitrine de vidro, como se fossem relíquias sagradas. E os preços? Não estavam em etiquetas vulgares penduradas. Estavam em pequenos displays digitais ao lado de cada peça, números que mudavam sutilmente de tonalidade a cada poucos segundos. R$ 3.780. Bolsa, R$ 8.450. Casaco, R$ 2.190. Sapatos. O ar-condicionado mantinha a temperatura em exatos 19 graus. Não frio demais, não quente demais. Perfeitamente calculado. E o cheiro? Não era perfume de loja comum. Era algo exclusivo, uma fragrância desenvolvida especialmente para o espaço. Notas de sândalo, âmbar e algo vagamente floral que Silas não conseguia identificar. Música ambiente tocava tão baixo que era quase subliminar. Não tinha letra, apenas instrumentos eletrônicos minimalistas, criando uma atmosfera de sofisticação tranquila. Havia 5 clientes no espaço. Uma mulher de uns 50 anos, cabelos loiros impecavelmente arrumados, vestido Chanel, Silas não reconhecia, mas examinava uma carteira através de um monóculo de joalheiro que um vendedor havia lhe oferecido. Um casal jovem, ambos de roupas escuras e caras, olhavam uma seleção de azeites gourmet em garrafas de vidro artesanais na seção de alimentos. E próximo ao fundo, uma socialite conhecida, Silas não a reconhecia, mas os vendedores claramente sim, estava sendo atendida por 3 funcionários ao mesmo tempo. Todos os funcionários usavam uniformes idênticos, calças ou saias pretas de alfaiataria, blusas brancas de seda, sapatos pretos de couro, discretos, elegantes, intercambiáveis. E então Silas, mochila de lona verde-oliva, camisa xadrez, jeans levemente empoeirado da viagem, botas de couro marrom que haviam pisado em terra vermelha de Goiás naquela manhã. O contraste era tão violento que 2 vendedoras próximas à entrada pararam de conversar e olharam. Não olharam com curiosidade, olharam com alarme, como se um passarinho tivesse voado para dentro da loja e agora ninguém soubesse como tirá-lo sem causar danos. Silas, alheio aos olhares, caminhou calmamente até o centro do espaço, observando ao redor. Seus olhos percorriam as peças expostas, procurando algo familiar, algo que Laura tivesse mencionado, algo que se parecesse com os esboços que ela havia lhe mostrado por videochamada. Uma das vendedoras, jovem, talvez 25 anos, cabelos pretos presos em coque rigoroso, se aproximou. "Boa tarde", ela disse, a voz educada, mas tensa. "Posso ajudar?" A hesitação antes de ajudar era reveladora. Silas se virou para ela, sorrindo. "Boa tarde, moça. Tô procurando a coleção nova de uma estilista, Laura Martins. Me disseram que vende aqui." A vendedora piscou. "Laura Martins?" Ela repetiu, como se confirmando que havia ouvido corretamente. "Isso. É uma coleção de formatura, sustentável, couro vegano, essas coisas." "Ah, sim." A vendedora assentiu. "Temos. É a nova linha Raízes Urbanas. Fica ali." Ela apontou para uma área à esquerda, próxima à parede de vidro. Silas começou a caminhar naquela direção, mas a vendedora o seguiu meio passo atrás, como se monitorando. Antes que chegasse à seção, uma voz masculina, alta e autoritária, cortou o ambiente. "Beatriz, deixa que eu atendo." Todos se viraram. Vindo de um escritório envidraçado nos fundos da loja, um homem se aproximava com passos decididos. Maurício, 45 anos, mas parecendo ter investido considerável tempo e dinheiro para aparentar 38. Cabelos castanho escuros, tintos profissionalmente para esconder os fios grisalhos, penteados para trás com um produto que dava um brilho discreto, mas perceptível. A pele era cuidada, claramente fazia tratamentos estéticos regulares, sem rugas profundas, sem manchas.
bronzeado artificial leve que sugeria acabo de voltar de férias na Europa sem ser exagerado. Vestia um terno que provavelmente custava mais que um carro popular. Cinza chumbo, corte italiano, tecido tão fino que se movia como líquido quando ele caminhava. Camisa branca sem gravata, o primeiro botão aberto mostrando uma corrente de ouro branco discreta. Nos pés, sapatos de couro marrom chocolate sem cadarços, italianos, feitos à mão, o tipo que precisa ser engraxado por profissional especializado. No pulso esquerdo, um relógio que captava a luz a cada movimento. Silas não entendia de marcas, mas qualquer um podia ver que era caro, muito caro. E a postura? Maurício caminhava como proprietário de tudo que via, cabeça erguida, ombros para trás, cada passo medido para demonstrar controle absoluto do espaço. Ele dispensou Beatriz com um gesto de mão, sem olhar para ela. Ela recuou imediatamente, obediente. Maurício parou a 2 metros de Silas, o sorriso no rosto não alcançando os olhos. Boa tarde, ele disse, a voz suave mas carregada de algo indefinível. Superioridade, condescendência. Maurício Tavares, proprietário. Em que posso ajudar? A forma como disse ajudar, com aquela micropausa antes, aquela inflexão sutil, transformava a palavra em questionamento. Por que você está aqui? Silas estendeu a mão educado. Boa tarde, Silas Martins. Maurício olhou para a mão estendida, depois para Silas, depois para a mão novamente. Apertou-a, mas foi breve, um aperto rápido, formal, imediatamente seguido por Maurício limpando discretamente a palma da mão na calça, como se tivesse tocado em algo sujo. Silas percebeu, mas não reagiu. Senhor Silas, Maurício disse, pronunciando o nome de forma estranha, como se testando sabores. O que o traz à nossa boutique? Não foi loja, foi boutique. O uso deliberado de palavra estrangeira era proposital. Vim ver a coleção da Laura Martins. Silas respondeu tranquilo. Minha filha falou que o senhor vai vender as peças dela aqui. Maurício piscou. 1 vez, 2 vezes. Sua filha, ele repetiu. Isso, ela estudou design de moda. Hoje é a formatura dela. E ela disse que o senhor gostou da coleção. Algo passou pelo rosto de Maurício. Confusão, descrença, diversão contida. Laura Martins, ele disse lentamente. A designer da coleção Raízes Urbanas. Sustentável, couro vegano, peças conceituais. Essa mesma. Maurício olhou Silas de cima a baixo. Não foi discreto. Foi deliberadamente óbvio. Os olhos percorreram a mochila surrada, a camisa xadrez, o jeans, as botas com traços de terra vermelha. E então, ele sorriu. Não foi um sorriso gentil. Entendo, Maurício disse colocando as mãos atrás das costas. Então o senhor é pai da Laura. Sou. Que interessante. Maurício caminhou lentamente ao redor de Silas, como se o examinando. A Laura é uma menina talentosa, muito talentosa. As peças dela têm um conceito sofisticado, técnicas avançadas, materiais inovadores. Ele parou na frente de Silas novamente. E o senhor veio ver. Não foi pergunta. Foi afirmação carregada de implicação. Vim. Silas confirmou. E, se possível, comprar uma peça. A primeira que for vendida, queria que fosse para mim. Simbólico, sabe? Maurício soltou uma risada curta. Simbólico. Que lindo! Ele gesticulou vagamente para a seção da coleção. As peças estão ali. Pode olhar. De longe, por favor, não toque. São delicadas. Silas caminhou até a área indicada. E ali estava. 5 peças da coleção de Laura, exibidas com o mesmo cuidado museológico do resto da loja. Uma bolsa tiracolo com design assimétrico, linhas orgânicas, costura aparente como elemento decorativo. O couro tinha textura interessante. Não era plástico barato, era algo diferente, sofisticado. Um casaco estruturado com recortes geométricos, também no mesmo material. Uma carteira pequena minimalista com fecho magnético oculto, um cinto com fivela de metal reciclado e um par de botas de cano curto. Cada peça tinha uma pequena placa ao lado. Raízes Urbanas, Laura Martins. Couro vegano produzido a partir de subprodutos de soja, BRS 73180. Processo sustentável, livre de crueldade animal. Cada peça é única. Silas leu, releu. Soja, BRS 73180. Sua soja. Ele sorriu, tocado pela conexão que Laura havia criado sem nem saber. Ela havia escolhido aquele material porque era sustentável, inovador, ético. Não sabia que vinha da fazenda do próprio pai. Silas estendeu a mão para tocar a bolsa. Tos, não! Maurício praticamente gritou. Silas recuou surpreso. Maurício se aproximou rapidamente, colocando-se entre Silas e a bolsa. Por favor, ele disse, a voz controlada mas tensa. Não,
Toque. As peças são extremamente delicadas. O óleo das mãos pode manchar o material. Ele olhou para as mãos de Silas com expressão de nojo mal disfarçado. Especialmente mãos que trabalham. A pausa antes de trabalham foi carregada. O senhor entende. Silas olhou para as próprias mãos, calejadas, com terra sob as unhas que ele havia lavado, mas não saído completamente. Minhas mãos estão sujas? Ele perguntou sem raiva. Apenas curiosidade. Não diria sujas. Maurício escolheu as palavras cuidadosamente. Diria inadequadas para este tipo de material. Ele deu um passo atrás, cruzando os braços. De qualquer forma, Sr. Silas, essas peças têm procurou a palavra, investimento considerável. Não são para qualquer público. Quanto custa a bolsa? Silas perguntou direto. Maurício olhou para o display digital. R$ 4.850. Silas assentiu, processando o número. É um bom preço, justo pelo trabalho que tem. Maurício arqueou uma sobrancelha, surpreso pela resposta. O senhor acha justo? Acho. Couro vegano de qualidade é caro. O processo é complexo. E design autoral tem valor. Minha filha investiu 4 anos nisso. Vale cada centavo. Maurício estudou Silas com nova intensidade. O senhor entende de materiais? Entendo de soja. Silas respondeu simples. Soja. Maurício repetiu, a voz carregando diversão. Claro, o senhor é agricultor. Não foi pergunta, foi afirmação. E a forma como disse agricultor, com aquele leve tom de condescendência, deixava claro o que pensava da profissão. Sou, Silas confirmou sem vergonha. Produtor de soja. Que coincidência, Maurício disse sorrindo largo agora. Essa bolsa é feita de soja. O senhor sabia? Sabia. Tá escrito na placa. Então o senhor deve se sentir em casa. Maurício abriu os braços teatralmente. Cercado pelo seu produto. Ele riu da própria piada. Ninguém mais riu. Beatriz, que observava de longe, desviou o olhar, constrangida. A mulher loira que examinava a carteira olhou de relance, franzindo a testa em desaprovação. Não de Silas, mas de Maurício. Silas permaneceu calmo. Moço, eu gostei da bolsa. Quero comprar. Posso pagar parte agora e o resto depois? É que não trouxe todo o dinheiro em espécie. Maurício parou de sorrir. Ficou sério, quase ofendido. Senhor Silas, ele disse como professor paciente explicando para aluno lerdo. Esta é uma boutique de luxo. Não trabalhamos com, procurou a palavra certa, parcelamento informal. Não tô falando de parcelamento, Silas explicou. Tô falando de dar uma parte agora, em dinheiro, e o resto eu transfiro, hoje mesmo. Maurício olhou ao redor, como se certificando-se de que outros clientes estavam ouvindo o absurdo da situação. Senhor, ele disse, a voz subindo meio tom, isso é uma boutique, não é a venda do Zé, não é feira livre. Ele se aproximou mais, invadindo o espaço pessoal de Silas. Não temos fiado pra gente da roça. A frase caiu como martelo. Não foi dita em voz baixa. Foi dita alto o suficiente para que todos no ambiente ouvissem. E foi dita com intenção. Maurício queria que os outros ouvissem. Queria validação. Queria risadas cúmplices. E conseguiu. Do fundo da loja, próximo à seção gourmet, um homem de terno, cliente ou funcionário não estava claro, soltou uma risada abafada. A socialite que estava sendo atendida virou a cabeça, olhou e voltou sua atenção aos vendedores com um sorriso discreto nos lábios. Beatriz cobriu a boca horrorizada. A mulher loira parou o que estava fazendo e olhou diretamente para Maurício, a expressão dura. E Silas apenas olhou para Maurício com aqueles olhos calmos, cansados, que tinham visto 40 anos de sol, chuva, seca e colheita. Rapaz, ele disse, a voz baixa, mas firme. Você devia ter mais cuidado com quem você trata mal. Maurício riu. Ah, é? E por quê? Porque às vezes, Silas continuou tranquilo, a raiz que você pisa é a que sustenta sua árvore inteira. Maurício piscou, processando a metáfora agrícola. Depois riu mais alto. Filosofia de boteco. Adorei. Ele olhou para Beatriz. Anotou essa, Bia? A raiz que sustenta a árvore. Profundo. Ele voltou sua atenção para Silas. Olha, senhor Silas, vou ser honesto com o senhor. Cruzou os braços novamente. O senhor veio até aqui, e eu respeito isso. Respeito o amor de pai. Lindo. Tocante. Sua voz gotejava sarcasmo. Mas essa loja não é para todo mundo. E essas peças, apontou para a coleção de Laura, são exclusivas, conceituais, para um público que entende de arte, de design, de sofisticação. Ele fez uma pausa. Talvez o senhor pudesse ir na 25 de março. Tem ótimas opções lá, bem mais acessíveis, para o seu orçamento. Silas ficou em silêncio por um longo momento. Depois pegou a mochila, ajustou-a no ombro. Tá bom, ele disse. Entendo. Maurício soltou um suspiro de alívio teatral.
Ótimo. Que bom que o senhor entende. Sem ressentimentos, ok? É só questão de adequação de público. Silas começou a se virar para sair, mas então parou. Olhou de volta para a bolsa de Laura e depois para Maurício. Só uma pergunta antes de eu ir. Diga, essa soja que faz o couro, a BRS 7380, o senhor sabe de onde vem? Maurício franziu a testa. Vem do nosso fornecedor, Grupo Alimenta. Por quê? E o senhor sabe de onde o Grupo Alimenta pega a soja? Não sei e não me importo, Maurício disse impaciente. Por que a pergunta? Silas deu um pequeno sorriso, triste, mas conhecedor. Por nada. Esquece. E virou-se para sair. Maurício o observou caminhar em direção à porta, satisfeito consigo mesmo. Problema resolvido. Ambiente preservado. Mas Beatriz, que havia ouvido a conversa inteira, pegou discretamente seu celular e digitou na busca BRS 7380 Soja Produtor Brasil. O que ela estava prestes a descobrir ia mudar tudo. Silas estava a 3 passos da porta quando ouviu Maurício dizer, alto, Beatriz, anota aí, vamos criar um aviso na entrada. Código de vestimenta rigoroso. Evita esses mal-entendidos. Houve risadas discretas, vindas de onde Silas não identificou, mas estavam lá. Ele parou, não porque as palavras o machucaram, mas porque algo nele, talvez orgulho, talvez teimosia, talvez o simples desejo de não deixar Laura sem o presente que tinha prometido a si mesmo, não o deixou continuar andando. Virou-se. Maurício estava conversando com a socialite agora, de costas para Silas, gesticulando animadamente sobre algo. Moço, Silas chamou. Maurício se virou surpreso que o agricultor ainda estivesse ali. Ainda não foi embora? Ele perguntou sem esconder a irritação. Não. Silas caminhou de volta. Porque eu vim aqui com um objetivo. Comprar a primeira peça da coleção da minha filha. E vou fazer isso. Maurício soltou um suspiro exagerado, olhando para o teto como quem pede paciência aos céus. Senhor Silas, a gente já teve essa conversa. O senhor não tem como pagar. E mesmo que tivesse, eu tenho. Silas interrompeu tirando a mochila do ombro. Maurício arqueou uma sobrancelha. Tenho. Silas abriu a mochila, enfiou a mão dentro. Maurício deu um passo atrás instintivamente, como se esperasse que Silas sacasse algo perigoso. Mas o que Silas tirou foi o maço de dinheiro. Notas de R$150 presas por elástico. Ele colocou sobre o pedestal de acrílico mais próximo. O mesmo pedestal que sustentava um par de óculos de sol de R$2.400. Aqui tem 5.000. Silas disse, dá de entrada para a bolsa. O resto eu transfiro agora, na hora, pelo celular. Maurício olhou para o dinheiro, depois para Silas, depois para o dinheiro novamente. Havia algo perturbador naquelas notas amassadas, presas por elástico de escritório, sobre o pedestal de design minimalista. Era como colocar comida de fazenda em prato de porcelana francesa. Funcionava, mas parecia errado. Senhor Silas, Maurício disse, a voz ganhando um tom de quem está perdendo a paciência. Não é questão de ter o dinheiro ou não. Então é questão de quê? É questão de... Maurício procurou as palavras certas. De perfil de cliente, de adequação, de manutenção de padrão. Ele gesticulou vagamente para Silas, da cabeça aos pés. O senhor entende que esta boutique trabalha com um público muito específico. Pessoas que entendem de arte, de moda, de cultura urbana. E eu não entendo. Silas perguntou, calmo. O senhor é da roça, Maurício disse como se isso explicasse tudo. O senhor planta soja, o senhor não entende de design conceitual. Minha filha passou 4 anos estudando isso, Silas respondeu. Eu ouvi ela falar de cada técnica, de cada inspiração, de cada processo. Acho que entendo, sim. Maurício riu, mas não era riso divertido, era riso de descrença. Ouvir não é entender, ele disse. O senhor pode ter ouvido sua filha falar de silhuetas desconstruídas, de sustentabilidade radical, de narrativas corporais, mas o senhor entende? Ele deu um passo mais próximo. O senhor entende que cada peça aqui é uma crítica à indústria fast fashion? Que o uso do couro vegano de soja é uma declaração política sobre consumo consciente? Silas apenas o olhava. O senhor entende, Maurício continuou ganhando momentum, que a assimetria da bolsa representa a quebra de paradigmas estéticos eurocentrados? Silêncio. Não. Maurício respondeu sua própria pergunta. O senhor não entende, porque o senhor vem de um mundo onde as coisas são simples, literal, terra, semente, planta, colheita. Ele fez um gesto desdenhoso. Esse aqui é um mundo diferente, complexo, simbólico, que exige repertório cultural que o senhor, com todo respeito, não tem. Do outro lado da loja, a mulher loira que havia observado tudo finalmente se manifestou. Maurício, isso é ridículo, ela disse a voz firme. O homem quer comprar, tem dinheiro, deixa ele comprar.
Maurício se virou para ela, forçando um sorriso profissional. Doutora Cecília, agradeço a intervenção, mas... Mais nada, Cecília interrompeu. Você está sendo grosseiro e preconceituoso e, honestamente, está me fazendo questionar se quero continuar comprando aqui. Maurício empalideceu levemente. Doutora Cecília, por favor, não é nada disso. É apenas... É exatamente isso. Ela colocou a carteira que estava examinando de volta no pedestal. E, se você não percebe, é pior ainda. Ela pegou sua bolsa de grife, olhou para Silas com uma expressão de solidariedade e caminhou em direção à saída. Maurício a observou sair, tenso. Cecília era cliente VIP. Gastava facilmente 30 mil por mês ali. Quando ela saiu, ele se virou para Silas, e a irritação havia se transformado em raiva mal contida. Viu o que o senhor fez? Ele acusou. Viu? Eu não fiz nada. Silas respondeu calmo. Só tentei comprar uma bolsa. O senhor causou uma cena. Maurício elevou a voz. O senhor está perturbando meus clientes. Está destruindo o ambiente que eu cultivo aqui. Ele gesticulou para Beatriz. Beatriz, chama o Paulo. Agora. Beatriz hesitou. Senhor Maurício, eu não acho que... Chama! Maurício gritou. Beatriz pegou o telefone interno, discou. Segundos depois, um homem grande de terno preto apareceu. Paulo, o segurança. Ele tinha uns 40 anos, ombros largos, postura de quem já havia trabalhado como segurança em lugares bem mais perigosos que uma boutique de luxo. Chamou o senhor Maurício? Paulo perguntou a voz grave. Sim, Maurício apontou para Silas. O senhor aqui está se recusando a sair. Preciso que você o acompanhe até a porta. Paulo olhou para Silas. Viu um homem de 60 anos, aparência cansada, mochila surrada. Não parecia ameaça. Senhor? Paulo se aproximou respeitoso. Vou ter que pedir que se retire. Eu só quero comprar uma bolsa. Silas disse, apontando para a peça de Laura. Tenho o dinheiro, tá ali. Ele apontou para o maço de notas sobre o pedestal. Paulo olhou para Maurício confuso. Ele tem dinheiro. Não é questão de dinheiro. Maurício disse irritado. É questão de ele não pertencer aqui. Paulo franziu a testa. Aquilo não estava certo. Ele sabia disso. 20 anos de segurança ensinavam a distinguir a ameaça real de preconceito disfarçado. Senhor Maurício, com todo respeito, se ele tem dinheiro e quer comprar, não vejo motivo para expulsar. Maurício ficou vermelho. Paulo, você trabalha para mim. Faça o que eu mandei. Paulo olhou para Silas novamente, depois para Maurício. Com todo respeito, senhor, eu não vou expulsar cliente pagante. Não tá certo. Maurício abriu a boca chocado com a insubordinação. Mas antes que pudesse responder, Beatriz se aproximou, o celular na mão, o rosto pálido. Senhor Maurício, ela disse a voz tremendo. Preciso falar com o senhor. Urgente. Agora não, Beatriz. É importante. Ela insistiu. Muito importante. Maurício bufou, irritado. O quê? Beatriz olhou para Silas, depois de volta para Maurício. Não aqui, ela disse baixinho. Maurício a seguiu alguns passos, afastando-se de Silas. Beatriz mostrou o celular sussurrando urgentemente. Silas não conseguia ouvir o que diziam, mas viu a expressão de Maurício mudar, de irritação para confusão, de confusão para alarme. Maurício pegou o celular de Beatriz, leu algo na tela e congelou. Seus olhos arregalaram. A cor fugiu de seu rosto. Ele olhou para Silas, depois para o celular, depois para Silas novamente. Isso não pode estar certo, ele murmurou. Está, Beatriz disse. Eu conferi 3 vezes, em fontes diferentes. Maurício digitou algo no celular, esperou carregar, leu, e a expressão em seu rosto foi de puro horror. Ele devolveu o celular para Beatriz com mãos trêmulas, caminhou de volta até Silas. A arrogância tinha sumido, no lugar havia nervosismo e medo. Senhor, Silas, ele disse, a voz diferente agora. O senhor é Silas Martins de Primavera do Leste? Silas piscou, surpreso pela especificidade. Sou. Por quê? Maurício engoliu seco. E o senhor produz soja, BRS 7380, para o Grupo Alimenta. Não foi pergunta, foi confirmação apavorada. Produzo. Silas confirmou. É minha variedade principal. O celular de Maurício tocou. Ele olhou para a tela. O nome que aparecia fez suas pernas fraquejarem. Fernanda Alcântara, Grupo Alimenta. Ele olhou para Silas, para o celular, de volta para Silas. Eu preciso atender isso, ele disse, a voz saindo estranha, e saiu correndo para o escritório envidraçado nos fundos, o celular tocando insistentemente em sua mão.
Beatriz ficou onde estava, olhando para Silas com uma expressão completamente diferente agora. Não era mais constrangimento, era algo próximo de reverência e medo. Senhor Silas, ela começou, mas a voz falhou. O que foi que você descobriu? Silas perguntou gentil. Beatriz mostrou o celular. Na tela, um artigo da revista Globo Rural. Silas Martins, o pioneiro da soja BRS 7380 no Brasil. A foto mostrava Silas, em pé no meio de uma lavoura, segurando um punhado de grãos. Abaixo, o primeiro parágrafo. Com 28 mil hectares cultivados e produção anual de 89 mil toneladas, Silas Martins é o maior produtor individual da variedade BRS 7380 no país. Detentor de contrato de exclusividade com o Grupo Alimenta, Martins fornece 100% da matéria-prima para a linha premium de produtos sustentáveis do conglomerado, incluindo a revolucionária linha de couros veganos que vem conquistando o mercado de luxo europeu. Beatriz leu em voz alta, trêmula. Estima-se que a operação de Martins movimente cerca de 340 milhões de reais anuais, tornando-o uma das figuras mais importantes do agronegócio brasileiro. Ela abaixou o celular, olhando para Silas. O senhor é o fornecedor, não de uma parte, de tudo. Todo o couro vegano que o Maurício vende, vem do senhor. Do escritório envidraçado, através do vidro, podiam ver Maurício ao telefone. Ele gesticulava desesperadamente, passava a mão pelo cabelo, caminhava de um lado para o outro, e a expressão em seu rosto era de um homem assistindo seu mundo desmoronar. Paulo, o segurança, havia lido por cima do ombro de Beatriz. Ele olhou para Silas com nova compreensão. Senhor, o senhor me desculpe, ele disse, genuíno. Se eu soubesse, você não tinha como saber. Silas disse, sem ressentimento. E mesmo que soubesse, deveria me tratar igual trataria qualquer um. Paulo assentiu, envergonhado. No escritório, Maurício desligou o telefone. Ficou parado por um longo momento olhando para o aparelho em sua mão. Depois, olhou através do vidro para Silas, e a expressão em seu rosto era de puro terror. Porque ele havia acabado de descobrir que o caipira da roça que ele havia humilhado, zombado e tentado expulsar era o homem cuja produção sustentava todo o seu império, todo o seu sucesso, toda a sua fortuna, e ele tinha acabado de cuspir na mão que o alimentava. Maurício saiu do escritório envidraçado, com passos que tentavam parecer firmes, mas falhavam. Suas mãos tremiam levemente. O rosto estava pálido, com manchas vermelhas nas bochechas, o tipo de vermelho que vem de pressão alta e pânico. Ele parou a 3 metros de Silas, como se aproximar mais fosse perigoso. Durante a ligação, Fernanda Alcântara havia sido cristalina. Maurício, você sabe quem é esse homem? Silas Martins não é gente da roça. Ele é a roça que te deixa rico. Cada bolsa que você vende, cada produto sustentável que você se gaba de ter, vem da fazenda dele. E se ele quiser, pode rescindir o contrato de fornecimento conosco. E adivinhe quem vai sobrar quando isso acontecer? Você. Maurício havia tentado se defender, explicar, mas Fernanda o havia cortado. Eu não quero desculpas. Quero que você resolva isso. Agora. Antes que ele faça uma ligação e destrua tudo que você construiu. Agora, de volta ao showroom, Maurício enfrentava o homem que ele havia humilhado e não sabia o que dizer. Silas permanecia onde estava, tranquilo, as mãos ao lado do corpo. O maço de dinheiro ainda estava sobre o pedestal de acrílico, esquecido. Senhor, Silas, Maurício começou, a voz saindo controlada, mas tensa. Houve um mal-entendido. Silas apenas o olhava. A Beatriz me informou que o senhor é... Maurício procurou as palavras. Um produtor importante, muito importante. Sou produtor. Silas confirmou, simples. Já falei isso. Sim, mas... Maurício limpou a garganta. O senhor produz especificamente a soja BRS 7380 para o Grupo Alimenta. Produzo. E essa soja, Maurício gesticulou vagamente para a bolsa de Laura, é usada no couro vegano dessas peças. É, Silas confirmou. Eu sei. A forma como disse eu sei, com aquela calma absoluta, aquela certeza, fez Maurício perceber que Silas sempre soube, desde o momento em que entrou na loja, e não havia dito nada. O senhor, Maurício tentou de novo. O senhor sabia que fornece o material para minha loja? Silas caminhou até a bolsa de Laura, observando-a de perto. Dessa vez, ninguém o impediu de se aproximar. Sabia, ele respondeu. Quando minha filha me disse que a coleção dela ia ser vendida aqui, fui pesquisar. Vi que o Empório Fino é parceiro do Grupo Alimenta, e eu sou fornecedor exclusivo deles para a BRS 7380. Ele apontou para a placa descritiva ao lado da bolsa. Tá escrito aqui. Couro vegano produzido a partir de subprodutos de soja, BRS 7380. Leu em voz alta. Essa variedade não é comum.
Foi desenvolvida especificamente para ter alto teor de proteína, 39%, em média. Beatriz, que estava próxima, arregalou os olhos. Paulo também prestava atenção. A maioria das sojas tem entre 35% e 37%. Silas continuou como professor dando aula, mas para fazer couro vegano de qualidade, precisa de mais, porque a proteína é que forma a fibra. Quanto mais proteína, mais resistente o material. Ele tocou levemente na bolsa. Ninguém o impediu agora. Essa bolsa aqui, ele sentiu a textura do material entre os dedos. Foi feita com farelo da minha safra de 6 meses atrás. Agosto do ano passado. Eu lembro porque foi uma safra particularmente boa. Choveu na medida certa, sem praga. Proteína bateu 39,2%. Maurício estava boquiaberto. Como ele sabia disso? Como sabia de detalhes tão específicos? O processo, Silas continuou, usa o farelo de soja depois da extração do óleo. O farelo é tratado com enzimas que quebram as proteínas em fibras. Depois, são tecidas, prensadas e tratadas com polímeros naturais para criar essa textura de couro. Ele olhou para Maurício. É um processo caro, complexo, mas o resultado é bom, durável, bonito e 100% livre de crueldade animal. Um gerente de produto que estava organizando prateleiras ao fundo se aproximou fascinado. Senhor, o senhor sabe mesmo de onde vem? Do processo todo? Sei, Silas confirmou, porque parte do meu contrato com o Grupo Alimenta exige que eu acompanhe o que fazem com o meu produto. Visitei a fábrica na Itália onde processam o farelo, vi o laboratório, conversei com os químicos. Ele deu um pequeno sorriso. Não sou só fazendeiro que planta e vende, moço. Sou o produtor que acompanha a cadeia inteira, do grão ao produto final. Maurício tentou recuperar algum controle da situação. Mas o senhor disse que não entendia de design, de moda. Não disse isso, Silas corrigiu. O senhor é que disse. Eu só tentei comprar uma bolsa. Mas o senhor é... Maurício procurou as palavras. Do interior, de Goiás. Primavera do Leste, Mato Grosso. Silas corrigiu. E sim, sou. Mas isso não me torna ignorante. Ele caminhou até a seção gourmet, onde estavam expostos azeites, vinhos e produtos artesanais. Pegou uma garrafa de azeite. A etiqueta era elegante, minimalista, terroir dourado, azeite extra virgem orgânico. Esse azeite aqui, Silas disse mostrando a garrafa. É do Grupo Alimenta também, não é? Maurício assentiu, mudo. É produzido em Olivais, no interior de São Paulo. Silas continuou. Região de Cabreúva. Eles usam meu farelo de soja como fertilizante orgânico. Corrige o pH do solo, aumenta o nitrogênio disponível, melhora a produtividade. Ele virou a garrafa, leu o rótulo nas costas. Produzido com práticas sustentáveis de agricultura regenerativa, citou. Isso inclui o uso de subprodutos de soja BRS 7380 como condicionador de solo. Ele colocou a garrafa de volta no lugar. Aumentou a produtividade deles em 18% no último biênio. Eu sei porque eles reportam isso para mim. Parte da transparência do contrato. O gerente de produto estava atônito agora. Como o senhor sabe de tudo isso? Porque é meu trabalho saber. Silas respondeu. Simples. Quando você gerencia uma operação de 28 mil hectares, não basta plantar. Tem que entender mercado, logística, processamento industrial, tendências de consumo. Ele olhou ao redor da loja para os produtos expostos. Metade dos produtos sustentáveis que vocês vendem aqui tem alguma ligação com a minha produção, direta ou indireta. Silas caminhou até uma prateleira de cosméticos naturais. Pegou um creme facial. Esse aqui, hidratante facial, enriquecido com óleo de soja não transgênica. Leu. BRS 7380, da minha fazenda. Colocou de volta. Pegou uma vela aromática. Vela de cera de soja. Sustentável e biodegradável. Leu novamente. Também da minha produção. Ele voltou para onde Maurício estava, agora pálido como papel. O senhor construiu essa loja toda, essa marca toda, em cima de sustentabilidade e exclusividade. Silas disse sem acusação. Apenas fato. E tá certo. É um bom mercado. Gente paga mais por produtos que fazem menos mal ao planeta. Fez uma pausa. Mas todo esse império de sustentabilidade que o senhor vende começa na minha terra, no meu trabalho, no meu grão. Maurício engoliu seco. Beatriz olhava de um para o outro, fascinada e aterrorizada ao mesmo tempo. Paulo permanecia próximo, mas não como segurança agora, como testemunha. Senhor Maurício, o gerente de produto disse baixinho. Ele tá certo. Eu confiro os certificados de origem dos produtos. Mais de 60% da nossa linha Premium vem de cadeias que têm o Grupo Alimenta como fornecedor.
computador. E o grupo só usa BRS 7380 do... Ele olhou para Silas. Do Sr. Silas. Maurício abriu e fechou a boca várias vezes, como peixe fora d'água. Mas como... Ele gaguejou. Como eu ia saber disso? O senhor chegou aqui de mochila velha, de roupa simples, parecendo o quê? Silas perguntou, a voz ainda calma, mas com uma firmeza nova. Parecendo pobre? Parecendo ignorante? Parecendo que não merecia estar aqui? Maurício não respondeu, mas a expressão em seu rosto confirmava. Moço, Silas disse, eu acordo às 4 da manhã, todos os dias. Trabalho até o sol se pôr. Minhas mãos são calejadas porque eu coloco elas na terra. Minhas roupas são simples porque não vejo necessidade de gastar dinheiro com aparência quando posso gastar com o que importa. Ele fez uma pausa. Mas simples não significa sem valor. E trabalhar com a terra não significa não entender de negócios. Maurício estava tremendo visivelmente agora. Eu não quis. Começou, mas a voz falhou. Silas pegou seu celular do bolso, o mesmo aparelho robusto com capa de borracha reforçada. Posso mostrar uma coisa para o senhor? Ele perguntou. Maurício assentiu mudo. Silas abriu o aplicativo do banco, digitou a senha, virou a tela para Maurício. O saldo da conta estava visível. 47.882.459,17. 47 milhões. Em conta corrente. Maurício sentiu as pernas fraquejarem. Precisou se apoiar no pedestal mais próximo. Isso é, ele sussurrou, é o que sobra depois de pagar fornecedores, funcionários, impostos e investimentos. Silas explicou, guardando o celular. Dinheiro de trabalho, honesto, suado. Ele pegou o maço de R$5.000 que ainda estava sobre o pedestal, guardou de volta na mochila. Então, quando o senhor disse que eu não tinha como pagar, Silas continuou, olhando Maurício diretamente nos olhos. O senhor não estava avaliando minha capacidade financeira, estava avaliando minha aparência. E decidiu que aparência simples significa bolso vazio. Maurício abriu a boca, mas nada saiu. E quando o senhor disse que não tem fiado pra gente da roça, Silas continuou, cada palavra caindo como martelo. O senhor não percebeu que a gente da roça é quem sustenta tudo que o senhor vende aqui. Beatriz tinha lágrimas nos olhos agora, não de tristeza, de vergonha. Paulo balançava a cabeça levemente, processando a magnitude do erro que haviam cometido. O gerente de produto estava calculando mentalmente o que aquilo significava para a loja. E Maurício parecia um homem que havia acabado de ver o chão se abrir sob seus pés, porque ele percebeu com clareza cristalina e aterradora que tinha humilhado publicamente o homem que poderia destruir seu negócio inteiro com uma única ligação. E que talvez, apenas talvez, esse homem estivesse prestes a fazer exatamente isso. O silêncio na loja era absoluto. Ninguém se movia, ninguém respirava alto. Maurício estava pálido, apoiado no pedestal, o mundo girando ao seu redor. 47 milhões. Em conta corrente, não investimentos, não patrimônio total, apenas dinheiro disponível. Ele tentou fazer as contas mentalmente, mas o cérebro se recusava a funcionar direito. Se aquele homem tinha 47 milhões líquidos, quanto valia sua operação total? Quanto valia suas terras? Seus equipamentos? Centenas de milhões, talvez ultrapassando 1 bilhão. E Maurício havia o tratado como mendigo. Senhor, Silas, Maurício finalmente conseguiu falar, a voz saindo rouca. Eu não sabia. Por favor, o senhor tem que entender. Eu não tinha como saber. Não tinha? Silas perguntou, genuinamente curioso. Por quê? Porque eu não cheguei num carro importado? Porque não uso roupa de grife? Porque minhas mãos são calejadas? Maurício não respondeu, mas cada palavra era uma acusação verdadeira. Silas deu um passo mais perto. Moço, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho 6 colheitadeiras John Deere, última geração. Cada uma custa 4,2 milhões. Isso dá 25 milhões só em máquinas de colheita. Ele fez uma pausa. Tenho 17 pivôs de irrigação centrais, importados, com sistema de controle automatizado por satélite. Cada um custa $380 mil. Isso dá uns 6,4 milhões só em irrigação. Beatriz estava anotando mentalmente cada número, os olhos arregalados. Tenho um centro de controle com tecnologia que a NASA usa, Silas continuou. Sensores de umidade do solo importados da Alemanha. Drones de monitoramento agrícola da China. Software proprietário de gestão de safra que custou 2 milhões para desenvolver. Ele olhou ao redor da loja. Essa loja toda bonita, cheia de produtos caros.
Fez uma pausa. Vale menos que meu galpão de máquinas. A afirmação caiu como bomba. Maurício sentiu as pernas cederem. Teve que sentar em uma das poltronas de design que usava para clientes VIP experimentarem produtos. E o senhor sabe por que eu invisto tanto nisso? Silas perguntou. Porque eu respeito meu trabalho. Porque eu respeito a terra. Porque eu respeito as pessoas que vão comer o que eu produzo. Ele apontou para a bolsa de Laura. E porque eu respeito o trabalho da minha filha, que pegou o fruto do meu suor e transformou em arte. Nesse momento, a porta da loja se abriu. Uma mulher entrou, uns 50 anos, vestida com elegância executiva. Tailleur cinza escuro, sapatos de salto médio, pasta de couro, cabelos pretos com fios grisalhos presos em coque, óculos de armação discreta. Ela irradiava autoridade. Fernanda Alcântara, diretora de sustentabilidade e parcerias do Grupo Alimenta. Beatriz a reconheceu imediatamente. Ela visitava a loja trimestralmente para avaliar o desempenho da parceria. Maurício viu Fernanda e ficou ainda mais pálido, se é que isso era possível. Fernanda, ele se levantou rapidamente, cambaleante. Eu não esperava, não sabia que viria. Fernanda o ignorou completamente. Caminhou direto até Silas, estendendo a mão com um sorriso genuíno. Seu Silas, ela disse calorosa. Que surpresa maravilhosa. Não sabia que estava em São Paulo. Silas apertou a mão dela, sorrindo. Fernanda, bom te ver. Quando é que foi? Fernanda perguntou. Março? A visita técnica na fazenda? Isso, faz 4 meses. Como está a nova leva de sementes? As que importamos da Embrapa? Adaptaram bem? Muito bem, Silas confirmou. Germinação de 94%, acima do esperado. Primeira colheita deve ser em outubro. Maurício observava a interação atônito. Eles conversavam como colegas, como parceiros de negócios de longa data. Fernanda finalmente se virou para Maurício, o sorriso desaparecendo. Maurício, ela disse, fria. Podemos conversar? Claro, Fernanda. Vamos ao escritório. Aqui mesmo tá bom. Ela cortou. O seu Silas já sabe de tudo, e pelo visto sua equipe também. Maurício engoliu seco. Fernanda cruzou os braços. Você tem ideia do que acabou de fazer? Ela perguntou a voz baixa, mas cortante. Fernanda, foi um mal-entendido. Mal-entendido? Fernanda repetiu incrédula. Você humilhou publicamente o homem que garante 100% do nosso fornecimento de BRS 78380. O homem sem o qual sua boutique sustentável deixaria de existir em 48 horas. Ela deu um passo mais perto. Você sabe quantos distribuidores no mundo disputam contrato com o seu Silas? Ela não esperou resposta. 17. 17 empresas ofereceram mais dinheiro, melhores condições, contratos mais longos. Fernanda apontou para Silas. E ele escolheu ficar com a gente. Sabe por quê? Porque a gente tratou ele com respeito. Porque a gente valorizou não só o produto dele, mas o trabalho dele, a expertise dele. Maurício estava tremendo. E você, Fernanda continuou, tratou ele como vagabundo, como se fosse lixo que entrou na sua loja por engano. Eu não sabia quem ele era. Maurício finalmente explodiu. Como eu ia saber? Ele chegou de mochila velha, de roupa simples, parecendo trabalhador honesto. Fernanda completou, venenosa, parecendo alguém que não desperdiça dinheiro com aparência, parecendo pessoa normal. Ela balançou a cabeça, desgostosa. Maurício, esse é exatamente o problema. Você só respeita quem parece rico, quem parece importante, mas não tem capacidade de reconhecer valor real quando ele está na sua frente. Beatriz, que observava tudo, ousou falar. Dona Fernanda, ela começou hesitante. O senhor Silas só queria comprar uma bolsa, da coleção da filha dele, e o senhor Maurício não deixou. Fernanda virou-se para ela. Da filha dele? Ela olhou para Silas. Laura é sua filha? É, Silas confirmou com orgulho visível. Hoje é a formatura dela, design de moda. A coleção Raízes Urbanas é dela. Fernanda cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, ela murmurou. Meu Deus do céu. Ela olhou para Maurício com uma expressão que mesclava raiva e descrença. Você não deixou o pai comprar a peça da própria filha? Sua voz estava subindo. A designer que você escolheu? Que você disse que era talentosa? Que você promoveu como a nova estrela do design sustentável? Maurício não respondeu. Estava além de palavras. Fernanda virou-se para Silas. Seu Silas, me desculpe. Em nome do Grupo Alimenta, me desculpe profundamente. Isso é imperdoável. Não precisa pedir desculpa. Silas disse gentil.
Você não fez nada, mas a gente é parceiro dele. Fernanda gesticulou para Maurício. E se nosso parceiro trata as pessoas assim, é nossa responsabilidade também. Ela pegou o celular, digitou algo rapidamente. Vou conversar com a diretoria hoje mesmo sobre essa parceria. Maurício sentiu o chão sumir sob seus pés. Fernanda, não, por favor, ele implorou. Não termina o contrato, eu vou me desculpar. Vou fazer o que for preciso. Você devia ter feito isso desde o início. Fernanda respondeu, fria. Tratar todo cliente com respeito. Não importa a roupa, não importa a aparência. O gerente de produto se aproximou hesitante. Dona Fernanda, posso falar uma coisa? Fale. Eu trabalho aqui há 3 anos, ele disse nervoso. E já vi o senhor Maurício fazer isso antes. Não tão grave, mas julgar clientes pela aparência. Tratar diferentes pessoas de forma diferente. Maurício olhou para o gerente como se tivesse levado uma facada nas costas. Carlos, você... Desculpa, senhor Maurício, Carlos disse, mas é verdade. E se eu não falar agora, vou ser cúmplice. Beatriz assentiu concordando. É verdade, ela confirmou. Semana passada, uma senhora entrou, roupa simples, perguntando o preço de um casaco. O senhor Maurício mandou ela procurar lojas mais acessíveis. Paulo, o segurança, também se manifestou. Mês passado, um rapaz jovem, negro, boné e tênis, tentou entrar. O senhor Maurício pediu para eu ficar de olho nele, como se fosse roubar algo. Cada testemunho era uma martelada no caixão da reputação de Maurício. Fernanda ouvia tudo, a expressão ficando cada vez mais dura. Então não foi caso isolado, ela disse. É padrão de comportamento. Ela olhou para Silas. Seu Silas, o senhor ainda quer comprar a bolsa? Quero, Silas confirmou. Vim até aqui para isso. Não vou sair sem. Então eu vou processar a venda pessoalmente, Fernanda disse, com desconto de 50%, como pedido de desculpas. Não precisa de desconto, Silas disse. Só preciso da peça. Eu insisto. Fernanda pegou a bolsa delicadamente do pedestal, levou até o balcão de pagamento. Beatriz a acompanhou, processando a venda rapidamente. Maurício estava sentado na poltrona, a cabeça entre as mãos. Tudo havia desmoronado em menos de 30 minutos. Fernanda embrulhou a bolsa cuidadosamente em papel de seda, colocou em uma sacola premium da loja. Seu Silas, ela disse, entregando a sacola. De novo, minhas mais sinceras desculpas. E meus parabéns pela Laura. Tenho certeza que ela vai ter uma carreira brilhante. Obrigado, Fernanda. Silas pegou a sacola sorrindo. E você não precisa se preocupar. Nosso contrato continua firme. Isso aqui, gesticulou vagamente para Maurício, foi problema dele, não seu. Fernanda soltou um suspiro de alívio. Obrigada, ela disse genuína. Mas mesmo assim vamos reavaliar essa parceria com a loja. Ela olhou para Maurício, que levantou a cabeça lentamente. Maurício, você vai receber um comunicado oficial até amanhã, Fernanda disse, sobre os novos termos da nossa parceria, se é que ainda haverá parceria. Maurício apenas assentiu, derrotado. Silas olhou para o relógio. Preciso ir, ele disse. A formatura começa em 2 horas. Ainda tenho que me trocar, arrumar... Claro, Fernanda disse. Quer carona, tenho motorista. Agradeço, mas prefiro ir de táxi. Silas respondeu. Menos formal. Fernanda sorriu, balançando a cabeça. O senhor nunca muda, né? Pra que mudar se tá bom assim? Silas respondeu com simplicidade genuína. Ele se virou para sair, mas antes olhou para Maurício uma última vez. Moço, ele disse. Maurício ergueu os olhos, esperando o golpe final. Eu espero que você aprenda com isso. Silas disse sem raiva. Aprenda que valor não tá na roupa, não tá no carro, não tá em quantas línguas você sabe falar bonito. Fez uma pausa. Valor tá em como você trata as pessoas. Todas as pessoas, não só as que parecem importantes. E com isso ele saiu. A porta de vidro deslizou, fechou-se atrás dele e deixou para trás um homem destruído, uma equipe envergonhada e uma executiva furiosa. Fernanda olhou para Maurício. Você tem 24 horas, ela disse. Para me mandar um plano de como vai corrigir isso. Treinamento de equipe, política antidiscriminação, tudo. Vou fazer, Maurício disse, a voz quebrada. Vou fazer tudo. Tomara, Fernanda disse, porque se eu ouvir mais uma reclamação, uma que seja, sobre tratamento preconceituoso nesta loja, o Grupo Alimenta encerra o contrato. E sem a nossa parceria, sua boutique sustentável vira loja comum. Em 1 semana, ela pegou sua pasta. E só para você entender a magnitude do que quase aconteceu aqui hoje, Fernanda olhou diretamente para Maurício. Se o seu Silas quisesse, ele poderia rescindir o contrato dele conosco e ir para qualquer um dos 17 concorrentes que oferecem mais dinheiro. Ela fez uma pausa para deixar isso afundar. E se isso acontecesse, o Grupo Alimenta perderia sua linha premium inteira. 3 bilhões de reais em receita anual.
E você perderia 70% do seu faturamento em 48 horas. Maurício estava branco como papel. Então, da próxima vez que um caipira da roça entrar aqui, Fernanda disse, carregando as palavras com veneno, você faz reverência, porque pode ser o homem que segura sua vida nas mãos. E saiu, deixando Maurício afundado na poltrona, destruído. Beatriz, Carlos e Paulo trocaram olhares. Sabiam que nada seria igual depois daquele dia e que tinham acabado de testemunhar a maior lição de humildade que aquele lugar já tinha visto. 2h15 depois. O salão de eventos da universidade estava transformado. Não era mais um espaço acadêmico comum. Era uma passarela improvisada, com iluminação profissional, cadeiras dispostas em 2 fileiras paralelas, criando um corredor central. E, ao fundo, um painel gigante com projeções artísticas. O tema: Raízes Urbanas, do campo à cidade, da terra à arte. Cerca de 200 pessoas ocupavam as cadeiras. Familiares dos formandos, professores, profissionais da indústria da moda, imprensa especializada. E na primeira fileira, do lado direito, Silas. Ele havia se trocado. Não estava mais com a camisa xadrez e jeans empoeirados. Usava agora uma calça social preta simples, camisa branca de botão e um blazer azul marinho que provavelmente tinha 15 anos, mas estava impecavelmente conservado. Os sapatos eram de couro, engraxados, mas ainda eram os mesmos que usava para ocasiões formais há uma década. Ao lado dele, a sacola do empório fino descansava no chão. A bolsa de Laura cuidadosamente guardada dentro. A música ambiente cessou. As luzes se apagaram. Um único foco de luz iluminou o fundo da passarela. E Laura Martins entrou. Ela não desfilava. Estava ali como criadora, apresentando sua coleção. Usava um vestido preto simples, cabelos soltos, sem maquiagem exagerada. Nervosa, mas radiante. Segurou o microfone com as 2 mãos, respirou fundo e começou. Boa noite. Meu nome é Laura Martins e... A voz tremeu levemente. E essa é minha coleção de formatura, Raízes Urbanas. Aplausos educados. Silas aplaudia com mais entusiasmo que todos, os olhos brilhando de orgulho. Eu cresci no interior de Mato Grosso, Laura continuou, em uma fazenda, cercada por plantações de soja até onde a vista alcançava. E durante muito tempo, eu achei que aquele mundo e o mundo da moda eram incompatíveis. Ela clicou um controle remoto. Atrás dela, o painel exibiu fotos de lavouras, de terra vermelha, de grãos dourados de soja. Mas quando vim estudar design, aprendi que moda não é só sobre estética, é sobre história, sobre origem, sobre contar de onde viemos. Outra foto. Silas reconheceu. Era dele anos atrás, segurando um punhado de soja na mão. Laura não sabia que ele estava na plateia. Ainda não tinha visto. E eu descobri algo incrível, ela disse animando-se. Que a soja, essa planta humilde que alimenta o mundo, pode também se transformar em moda. O painel mostrou o processo. Grãos de soja, farelo, extração de proteínas, formação de fibras, couro vegano. Todo o material dessa coleção vem de soja, Laura explicou, especificamente da variedade BRS 7380, a única com proteína suficiente para criar um couro vegano durável e bonito. Silas sorriu, emocionado. E o mais especial, Laura fez uma pausa, a voz embargando. É que essa variedade é produzida por um único fornecedor no Brasil. Um produtor que dedica a vida inteira a aperfeiçoar seu trabalho, a respeitar a terra, a alimentar milhões. Ela limpou os olhos discretamente. Eu não conheço ele pessoalmente, mas sei que sem o trabalho dele essa coleção não existiria. Então, olhou para a câmera que transmitia ao vivo. Onde quer que o senhor Silas Martins esteja, obrigada. Obrigada por fazer o que faz. Obrigada por tornar isso possível. Ela não sabia. Não sabia que o senhor Silas Martins era seu próprio pai. Silas sentiu as lágrimas virem. Tentou segurar, mas não conseguiu completamente. A mulher sentada ao lado dele, uma jornalista de revista de moda, olhou curiosa. O senhor conhece o Silas Martins? Ela perguntou baixinho. Conheço, Silas respondeu, a voz embargada. Conheço bem. Na passarela, o desfile começou. Modelos entravam, uma a cada 15 segundos, usando as peças de Laura, a bolsa que Silas havia comprado, o casaco estruturado, o cinto, as botas. Cada peça era acompanhada por uma descrição projetada no painel.
bolsa tiracolo, couro vegano de soja, 100% sustentável, R$ 4.850. Quando a última modelo desfilou, Laura voltou à passarela. As luzes se acenderam. Aplausos ecoaram pelo salão, efusivos, genuínos. Laura agradeceu, curvando-se levemente, as mãos no coração. E então, seus olhos percorreram a plateia e encontraram Silas. Seu rosto mudou instantaneamente, de emocionada para chocada para radiante. "Pai!" ela gritou, esquecendo completamente o protocolo. Desceu da passarela correndo, atravessou o corredor central e se jogou nos braços dele. Silas a abraçou forte, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Você veio!" Laura disse entre soluços. "Você veio!" "Claro que vim," Silas disse, beijando o topo da cabeça dela. "Não perderia por nada." Laura se afastou, segurando o rosto dele com as duas mãos. "Você viu tudo? Viu a coleção?" "Vi. Tá linda. Você tá linda. Tudo tá perfeito. E você se arrumou." Laura notou o blazer, rindo através das lágrimas. "Tá vendo? Ficou lindo assim. Fiz por você," Silas disse, sorrindo. As pessoas ao redor observavam a cena, tocadas. A coordenadora do curso se aproximou. "Laura, desculpa interromper, mas temos a cerimônia de entrega dos diplomas. Você precisa subir ao palco." "Já vou," Laura disse. Depois olhou para Silas. "Pai, fica aí. Não sai. Promete?" "Prometo." Laura subiu ao palco novamente. A cerimônia continuou. 23 alunos receberam diplomas. Cada um teve seus 30 segundos de aplausos. Quando chegou a vez de Laura, o reitor da universidade pegou o microfone. "Laura Martins, formada em design de moda, com mérito acadêmico." Ele leu: "Coleção Raízes Urbanas, selecionada para venda no Empório Fino. Primeira colocada em design sustentável." Aplausos mais fortes. Laura recebeu o diploma, posou para a foto, voltou para sua cadeira no palco. A cerimônia terminou 20 minutos depois. Durante o coquetel que seguiu, Laura não soltou o braço do pai. Apresentou-o para professores, colegas, profissionais da indústria. "Esse é meu pai, Silas." Ela dizia orgulhosa. "Ele é produtor de soja em Mato Grosso." Todos cumprimentavam educadamente, alguns com aquele olhar que Silas já conhecia. "Ah, fazendeiro, que interessante." Mas Laura não se importava. Então uma das professoras, professora Márcia, mais especialista em sustentabilidade, se aproximou. "Silas Martins." Ela repetiu o nome pensativa. "Esse nome me é familiar. É comum." Silas disse modesto. "Não." Márcia pegou o celular, digitou algo. Seus olhos arregalaram. "Silas Martins, Primavera do Leste, produtor de BRS 73 aos 80. Ela olhou para ele, depois para Laura, depois de volta para ele. "Laura," ela disse lentamente, "seu pai é o Silas Martins. O único produtor da soja que você usou na coleção." Laura piscou. "O quê?" "Seu pai." Márcia virou o celular mostrando um artigo. "É o homem que você agradeceu no palco. O fornecedor exclusivo de BRS 73 aos 80 para o Grupo Alimenta." Laura ficou imóvel. Olhou para Silas, depois para o celular, depois para Silas novamente. "Pai," ela começou, a voz falhando. Você é..." "Sou," Silas confirmou, sorrindo. "Sempre fui. Mas você nunca me contou." Laura gritou entre riso e choro. "Eu passei 4 anos estudando sobre sustentabilidade, sobre soja, sobre o lendário Silas Martins que revolucionou a produção de BRS 7380. E era você?" "Era," Silas disse. "Mas eu queria que você descobrisse seu próprio caminho, sem usar meu nome, sem facilitar as coisas." Laura cobriu o rosto com as mãos, rindo e chorando histericamente. "Eu não acredito, eu simplesmente não acredito." Outros alunos e professores se aproximaram, curiosos. Márcia explicou para quem não sabia, mostrando artigos, fotos, dados. Em 5 minutos toda a sala sabia. Laura Martins, a designer sustentável, era filha do maior produtor de soja para couro vegano do Brasil. E de repente, todos olhavam para Silas com novos olhos. Não mais como o fazendeiro pai da Laura, mas como figura central de toda a indústria sustentável brasileira. "Senhor Martins," um jovem jornalista se aproximou, gravador na mão. "Posso fazer algumas perguntas para o portal Moda Sustentável Brasil?" "Pode," Silas disse, desconfortável com a atenção, mas educado. "Como o senhor se sente vendo o fruto do seu trabalho transformado em arte?" Silas olhou para Laura, que observava ansiosa. "Me sinto orgulhoso," ele respondeu simples. "Não só porque minha filha é talentosa, mas porque ela entendeu a conexão. Entendeu que moda e agricultura não são mundos separados, são parte da mesma cadeia. O senhor sempre apoiou a escolha dela? Design de moda? Sempre," Silas confirmou. "Eu planto, ela cria. No fim, os dois melhoram o mundo."
de formas diferentes, mas melhoram. O jornalista anotava tudo, fascinado. E é verdade que o senhor fornece para o Grupo Alimenta em exclusividade? É. Pode revelar o valor do contrato? Silas hesitou. Prefiro não, mas posso dizer que é uma parceria de longo prazo, baseada em respeito mútuo. Nesse momento, a porta do salão se abriu. 2 pessoas entraram. Fernanda Alcântara e, atrás dela, visivelmente desconfortável, Maurício. Laura viu Maurício e seu rosto iluminou. Maurício! Ela correu até ele abraçando-o. Você veio, obrigada. Obrigada por acreditar na minha coleção. Maurício retribuiu o abraço mecanicamente, mas seus olhos estavam fixos em Silas. Fernanda se aproximou de Silas, discreta. Desculpa aparecer assim, ela disse baixinho. Mas achei importante ele vir. Ver com os próprios olhos. Ver o quê? Silas perguntou. A consequência do que quase destruiu, Fernanda respondeu. Maurício se aproximou lentamente, Laura ainda segurando seu braço, animada. Maurício, você conheceu meu pai? Ela perguntou inocente. Maurício olhou para Silas. Conheci, ele disse, a voz saindo rouca. Hoje, na loja. E? Laura perguntou sorrindo. Não é incrível? Meu pai produz a soja que virou minha coleção. É tipo... destino. Maurício não conseguiu responder. Fernanda interveio. Laura, querida, posso roubar o Maurício por um momento? Assunto de trabalho. Claro. Laura soltou o braço dele, voltando para o pai. Fernanda levou Maurício para um canto mais reservado. Silas o seguiu a pedido de Fernanda. Quando ficaram relativamente isolados, Fernanda falou. Maurício, eu te trouxe aqui porque você precisa ver, precisa entender. Ela apontou para Laura, que conversava animadamente com colegas, o diploma na mão, radiante. Aquela menina ali passou 4 anos estudando, pesquisando, criando. Fernanda disse. E a maior inspiração dela, sem ela nem saber, era o próprio pai. Maurício olhava mudo. E quando o pai dela, Fernanda olhou para Silas, foi na sua loja, simplesmente para comprar a primeira peça vendida, como símbolo de orgulho paternal. Você o humilhou, chamou de ignorante, tentou expulsar. Maurício fechou os olhos, a vergonha consumindo-o. Você não viu um pai orgulhoso, Fernanda continuou. Você viu roupas simples e decidiu que ele não valia seu tempo. Ela fez uma pausa. E se eu não tivesse ligado, se o seu Silas não tivesse se identificado, você teria perdido não só um cliente, teria perdido a chance de vender a coleção dela, porque sem a parceria com o Grupo Alimenta, você não tem acesso ao couro vegano, e sem o couro vegano, não tem coleção Raízes Urbanas. A matemática era cruel e irrefutável. Maurício abriu os olhos olhando para Silas. Senhor Silas, ele começou, mas a voz quebrou. Silas apenas o observava, calmo. Maurício tentou de novo. Eu não tenho palavras. O que eu fiz foi imperdoável. Foi, Silas concordou. Mas perdoável. Maurício piscou, surpreso. O quê? Imperdoável. Mas perdoável. Silas repetiu. Porque erro grave a gente não esquece, mas pode perdoar. Se a pessoa aprender. Ele deu um passo mais perto. Você vai aprender? Maurício assentiu, desesperado. Vou. Juro que vou. Como? Fernanda perguntou, cruzando os braços. Como você vai garantir que isso nunca mais aconteça? Maurício respirou fundo, pensando. Eu vou mudar as políticas da loja. Vou treinar minha equipe. Vou criar protocolos antidiscriminação. Não. Silas o interrompeu. Isso é o mínimo. Isso você tem que fazer, mas precisa ser mais. Maurício olhou para ele esperando. Você precisa fazer algo que compense, Silas disse. Que corrija não só o erro de hoje, mas que ajude outras pessoas. Pessoas que passam pelo que eu passei, julgadas pela aparência, descartadas por preconceito. Fernanda se aproximou. O seu Silas tem uma ideia, ela disse, e eu, em nome do Grupo Alimenta, vou apoiar integralmente. Maurício olhou de um para o outro. Que ideia? Silas pegou o celular. Mostrou uma anotação que havia feito durante a cerimônia. Projeto Raiz ao Requinte. Um programa, Silas explicou, que conecta jovens do interior, filhos de agricultores, trabalhadores rurais, com oportunidades no mundo urbano, especificamente no design e na moda. Maurício ouvia, atento. Você, Silas apontou para ele, vai financiar bolsas de estudo, integrais, para 10 alunos por ano, na mesma universidade que Laura estudou. Maurício engoliu seco. 10 bolsas integrais. Isso era caro. E quando eles se formarem, Silas continuou, você oferece estágio remunerado na sua loja, para eles aprenderem sobre o mercado e para você aprender sobre respeito. Fernanda sorriu, e o Grupo Alimenta vai fornecer todo o material sustentável para as coleções de formatura desses alunos, de graça, para garantir que todos tenham a mesma chance que Laura teve. Maurício processava tudo. Era caro,
muito caro. Mas era a única forma de redimir o que havia feito. Eu aceito, ele disse. Faço tudo isso, com uma condição. Silas arqueou uma sobrancelha. Qual? Que o senhor me ajude a montar o programa. Maurício disse. Que me ensine sobre o campo, sobre a agricultura, sobre o mundo que eu claramente não entendo. Silas estudou Maurício por um longo momento. Depois estendeu a mão. Fechado. Maurício apertou a mão dele, sentindo pela primeira vez naquele dia que talvez, apenas talvez, pudesse consertar o que havia quebrado. Mas tem mais uma coisa, Silas disse. O quê? Você vai contar para Laura, Silas disse. Vai contar o que aconteceu hoje, tudo, e vai pedir desculpas a ela também. Maurício empalideceu. Mas ela não sabe. Vai saber, Silas disse firme, porque segredo não constrói nada. E se você quer mudar de verdade, tem que enfrentar as consequências. Todas elas. Maurício assentiu tremendo. Agora não, Silas continuou. Hoje é dia dela. Deixa ela aproveitar. Ele olhou para Laura, que ria com os amigos. Mas amanhã você liga para ela. E conta. E pede perdão. Vou fazer. Maurício prometeu. Fernanda colocou a mão no ombro dele. E eu vou estar na ligação, ela disse, para garantir que você fale a verdade. Toda ela. Maurício apenas assentiu, derrotado, mas estranhamente aliviado. Porque pela primeira vez naquele dia horrível, ele tinha um caminho para frente. Um caminho difícil, caro, humilhante, mas um caminho. Do outro lado do salão, Laura procurou o pai com os olhos. Viu ele conversando com Fernanda e Maurício. Pensou em ir lá, mas algo a deteve. A expressão no rosto do pai, séria, determinada. Ela conhecia aquela expressão. Era a mesma de quando ele negociava contratos, quando resolvia problemas difíceis. Algo havia acontecido. Ela não sabia o quê, mas confiava no pai. E sabia que, fosse o que fosse, ele estava cuidando, como sempre cuidou. 6 meses depois. A manhã em São Paulo estava fria. Garoa fina, típica do inverno paulistano, cobria a cidade como véu translúcido. O empório fino parecia diferente, não fisicamente. As paredes brancas continuavam imaculadas. O mármore, polido, os produtos elegantemente dispostos. Mas havia algo no ar, uma energia diferente. Próximo à entrada, um novo painel havia sido instalado. Grande, de madeira rústica, propositalmente contrastando com o minimalismo ao redor. Nele, uma placa de bronze, Projeto Raiz ao Requinte, em parceria com o Grupo Alimenta e Fazendas Martins. Porque valor não está na aparência, mas no trabalho, na origem e no respeito que dedicamos uns aos outros. Abaixo da placa, fotos. 10 jovens, todos de origem rural, usando aventais de trabalho da loja, sorrindo, orgulhosos. A primeira turma, dentro da loja, Beatriz, atendia uma cliente. Não era mais apenas assistente, agora era supervisora de treinamento. A cliente era uma senhora de uns 70 anos, roupas simples, cabelos grisalhos presos em coque, carregava uma sacola de feira. 6 meses atrás, ela teria sido ignorada. Ou pior, agora, Beatriz a tratava com a mesma atenção que daria a qualquer cliente VIP. A senhora está procurando presente? Beatriz perguntou gentil. Tô. A senhora respondeu com sotaque do interior. É pro aniversário da minha neta. Ela gosta dessas coisas modernas. Entendo perfeitamente. Beatriz sorriu. Temos peças lindas. Me acompanha? Ela levou a senhora até a seção de acessórios, explicou sobre cada produto, mostrou opções em diferentes faixas de preço, sem julgamento, sem pressa. Próximo ao caixa, Paulo Meixalmo não estava mais apenas como segurança. Continuava no cargo, mas agora também dava palestras mensais para a equipe sobre viés inconsciente e segurança inclusiva. E ao fundo, no escritório envidraçado, Maurício conversava com um jovem. Danilo, 22 anos, primeiro aluno do Projeto Raiz ao Requinte a se formar, filho de pequenos produtores de café do interior de Minas Gerais, bolsista integral, formado em design de produto com foco em sustentabilidade, e agora estagiário efetivado como assistente de produto do Empório Fino. Danilo queria sua opinião. Maurício dizia, mostrando amostras de tecido. Essa nova linha de camisetas, algodão orgânico, qual você acha que conecta melhor com o público que entende de origem? Danilo tocou os tecidos, sentiu a textura, analisou. Esse aqui, ele apontou. Fibra mais longa, vem de cultivo de sequeiro, provavelmente. Mais sustentável que irrigado, e a textura é melhor. Maurício anotava tudo, atento. 6 meses atrás, ele nunca pediria a opinião de um estagiário. Hoje, valorizava, especialmente quando vinha de alguém que entendia de agricultura, de terra, de origem. Obrigado, Danilo.
Maurício disse. Vou fechar com esse fornecedor. Danilo sorriu orgulhoso. A campainha da porta tocou. Maurício ergueu os olhos e congelou. Laura acabava de entrar. Ela usava um casaco da própria coleção, o estruturado, com recortes geométricos, cabelos presos em coque desarrumado, bolsa tiracolo, não a que Silas havia comprado, mas outra da mesma linha. Maurício não a via desde aquele telefonema, 3 dias após a formatura. O telefonema onde ele, com Fernanda na linha como testemunha, havia contado tudo. A humilhação, o preconceito, a tentativa de expulsão, como havia tratado o pai dela. Laura havia ficado em silêncio durante quase todo o relato. No fim, apenas disse: "Obrigada por me contar. Preciso de tempo para processar." E desligou. Foram 6 meses de silêncio. Maurício havia respeitado. Não ligou, não mandou mensagens. Apenas trabalhou. No projeto, nas mudanças da loja, em si mesmo. Agora Laura estava ali. Ela olhou ao redor da loja, viu o painel do projeto, viu Beatriz atendendo a senhora com respeito genuíno, viu Danilo no escritório e, finalmente, seus olhos encontraram Maurício. Ele se levantou, incerto. Laura caminhou até o escritório, abriu a porta de vidro. "Oi, Maurício?" Ela disse, a voz neutra. "Laura?" Ele respondeu, a voz saindo rouca. "Eu não esperava." "Eu sei." Ela entrou, fechou a porta atrás de si. "Vim sem avisar." Danilo, sentindo a tensão, discretamente saiu do escritório. Ficaram sozinhos. Laura sentou-se em uma das cadeiras. Maurício permaneceu de pé, nervoso. 6 meses, Laura disse. "Demorei 6 meses para vir aqui." "Eu entendo," Maurício disse. "O que eu fiz foi horrível," Laura completou sem suavizar. "Você humilhou meu pai, o homem que trabalhou a vida inteira para me dar tudo, que acordava às 4 da manhã para garantir que eu pudesse estudar, que nunca me tratou como menos por ser mulher, por ser jovem, por ser diferente." Maurício baixou a cabeça envergonhado. "E você?" Laura continuou. "Julgou ele pela roupa, pelo sotaque, pelas mãos calejadas de trabalho honesto." "Eu sei," Maurício disse, a voz quebrando. "E eu não tenho desculpa. Nenhuma. Não tem mesmo." Laura concordou. Silêncio pesado. Depois, Laura respirou fundo. "Mas eu vim aqui porque..." Ela olhou ao redor. "Porque eu vi o que você fez, ou tá fazendo." Ela apontou para fora do escritório, para o painel do projeto. 10 bolsas, todo ano. Fernanda me contou que você até aumentou o orçamento, que ao invés de cobrir só a mensalidade, agora cobre moradia e material também. Maurício assentiu. "Achei necessário. Muitos alunos do interior não têm como se manter em São Paulo. Se a gente só paga a universidade, mas eles passam fome, não adianta nada." Laura estudou o rosto dele. "E as palestras? Sobre preconceito e inclusão? Todo mês?" Maurício confirmou. "Obrigatórias para toda a equipe. E eu faço questão de assistir também, não só supervisionar." "Por quê?" Laura perguntou. "Por que você está fazendo tudo isso?" Maurício finalmente se sentou cansado. "Porque eu percebi," ele começou procurando as palavras, "que eu construí um império de vidro, bonito por fora, vazio por dentro." Ele olhou para as próprias mãos. "Eu vendia sustentabilidade, mas não entendia o que isso significava. Eu promovia a origem, mas desprezava quem realmente vinha da origem. Eu falava de respeito à natureza, mas não respeitava quem trabalhava na terra." Sua voz estava embargada. "Seu pai me deu uma lição, a maior da minha vida." Maurício olhou para Laura. "Ele podia ter me destruído. Com uma ligação ele acabava com tudo que construí, mas ele não fez isso." "Por que você acha que ele não fez?" Laura perguntou. "Porque ele é melhor pessoa do que eu." Maurício respondeu simples. "E porque ele me deu chance de consertar." Laura ficou em silêncio por um longo momento. Depois se levantou. Maurício também levantou, tenso. Laura estendeu a mão. "Eu não sei se consigo perdoar completamente." "Ainda não," ela disse honesta. "Mas eu reconheço o esforço real quando vejo. E você está se esforçando." Maurício apertou a mão dela, lágrimas descendo pelo rosto. "Obrigado," ele sussurrou. "Obrigado por ao menos tentar." Laura assentiu. "E Maurício?" ela disse já na porta. Sim, continua. Continua mudando. Continua aprendendo." Laura olhou para ele com firmeza. "Porque o dia que você achar que já aprendeu tudo, que já mudou o suficiente, é o dia que você volta a ser quem era." E saiu. Maurício ficou sozinho no escritório, chorando silenciosamente. Mas eram lágrimas diferentes, não de desespero, de alívio e renovação. 3 meses depois, total de 9 meses após o incidente. A fazenda de Silas estava em plena colheita. As 6 colheitadeiras John Deere trabalhavam em formação sincronizada, percorrendo os talhões com precisão milimétrica guiadas por GPS. Silas estava no centro de controle, monitorando tudo, mas não estava sozinho. Laura estava ao lado dele, aprendendo. Ela passaria um mês ali, imersa,
entendendo de onde vinha o material que usava em seus designs. Vê aqui, Silas apontava para um dos monitores. Esse talhão rendeu 64 sacas por hectare, acima da média nacional. Por quê? Laura perguntou genuinamente curiosa. Rotação de culturas, Silas explicou. Ano passado plantei milho aqui. Deixou o solo rico em matéria orgânica. Esse ano, a soja aproveitou. Laura anotava tudo em um caderno. E esse farelo que vira couro, ela disse. Quanto da sua produção vai para isso? Cerca de 12%, Silas respondeu. O resto vira ração animal, óleo de cozinha, biodiesel, nada se perde. Laura sorriu. É incrível, ela disse. Eu uso o material, mas nunca tinha entendido realmente a complexidade toda. Silas passou o braço ao redor dos ombros dela. E agora que entende, vai criar coisas ainda mais incríveis. O celular de Laura tocou. Ela olhou. Era Maurício. Hesitou. Depois atendeu. Alô? Laura, oi. Desculpa incomodar. A voz de Maurício vinha com ruído de fundo. Tô aqui com a segunda turma do projeto. São 12 alunos esse ano. E eles queriam saber se você daria uma palestra sobre sua trajetória, sobre conectar as duas realidades. Laura olhou para o pai. Silas sorriu, incentivando. Pode ser. Laura respondeu. Quando? Semana que vem? Maurício sugeriu esperançoso. Tá bom, me manda os detalhes. Obrigado, Laura. Sério, muito obrigado. Desligaram. Silas olhava para a filha com orgulho visível. Tá virando professora agora? Acho que sim. Laura riu. E sabe de uma coisa, pai? O quê? Eu entendo agora. Por que o senhor não me contou que era você, o fornecedor? Silas arqueou uma sobrancelha. Entende? Entendo. Laura confirmou. Porque se eu soubesse desde o início, eu não teria buscado por mérito próprio. Teria usado seu nome, suas conexões. E não seria meu trabalho. Seria a extensão do seu. Silas sorriu satisfeito. Exatamente. Mas agora eu sei. Laura continuou. E agora eu posso honrar o seu trabalho. Com o meu. Conscientemente. Ela olhou pela janela do centro de controle para os quilômetros de soja balançando ao vento. E talvez eu possa ensinar outros também, como o Maurício está tentando fazer. Silas a puxou para um abraço. Você já está ensinando, ele disse. Só por existir, só por fazer o que faz. Ficaram ali, abraçados, observando a colheita. Pai e filha, terra e arte, raiz e requinte. Um ano após o incidente, o Empório Fino promoveu um evento especial. Primeira exposição Raiz ao Requinte. 22 alunos, das duas primeiras turmas, exibiam trabalhos finais. Não eram todos formados ainda, mas todos tinham projetos para mostrar. Bolsas, sapatos, roupas, acessórios, todos usando materiais sustentáveis de origem rastreável e todos homenageando suas origens. Um dos trabalhos era de Marina, filha de pescadores do Pará. Sua coleção usava couro de pirarucu, peixe amazônico, e tinha estampas inspiradas em redes de pesca. Outro era de Rafael, filho de pequenos cafeicultores do Espírito Santo. Ele criou uma linha de bolsas usando fibras de casca de café e tingimento natural de borra. E tinha Danilo, com sua linha de mochilas usando algodão orgânico de agricultura familiar. O evento estava lotado. Imprensa, profissionais da moda, investidores e famílias simples, pais de mãos calejadas, mães de roupas humildes, orgulhosos, emocionados, vendo seus filhos brilharem. E na abertura do evento, 3 pessoas subiram ao pequeno palco improvisado. Silas, Laura e Maurício, um produtor rural, uma designer, um empresário, unidos por erro, lição e redenção. Maurício pegou o microfone primeiro. Boa noite a todos. Ele começou, a voz firme mas humilde. Há um ano eu cometi o pior erro da minha vida profissional e pessoal. Silêncio absoluto. Julguei um homem pela roupa que vestia, pelas mãos calejadas de trabalho honesto, pelo sotaque que carregava com orgulho. Maurício olhou para Silas. E esse homem podia ter me destruído, mas me deu chance de aprender. Ele fez uma pausa. Esse projeto não é meu. Maurício continuou. É dele, do senhor Silas Martins, que me ensinou que valor não está enquanto você parece rico, está enquanto você respeita o trabalho, todo o trabalho que constrói o mundo. Aplausos. Maurício passou o microfone para Laura. Eu sou Laura Martins, ela disse, filha do homem que vocês vão conhecer agora. E tudo que eu sei sobre beleza, sobre design, sobre criar com propósito, aprendi vendo ele trabalhar.
Ela sorriu para o pai. Não na sala de aula, na terra, na lavoura, nas mãos que plantam o grão que alimenta o mundo e veste o mundo. Mais aplausos. Laura passou o microfone para Silas. Ele segurou o aparelho com desconforto visível. Nunca gostou de falar em público. Começou, a voz saindo baixa. Eu não sou bom com palavras bonitas. Risadas gentis. Mas quero dizer uma coisa. Silas olhou para os 22 alunos presentes. Para vocês, que vieram do interior, do campo, de famílias que trabalham com a terra, com o rio, com o que a natureza dá. Ele fez uma pausa. Nunca tenham vergonha de onde vocês vêm. Sua voz ganhou firmeza, porque foi a terra que ensinou vocês a respeitar ciclos. Foi o trabalho duro que ensinou vocês a valorizar o esforço. Foi a simplicidade que ensinou vocês que o essencial é o que importa. Os alunos ouviam, emocionados, vários com os olhos marejados. E quando vocês criarem, Silas continuou, criem com alma, com memória, com respeito à origem, porque no fim não importa se você planta o grão ou desenha o vestido. O que importa é lembrar que um não existe sem o outro. Ele olhou para Laura. E que o respeito, olhou para Maurício, é a única coisa que nunca deveria sair de moda. A ovação foi instantânea, prolongada. Silas, constrangido com a atenção, desceu do palco rapidamente, mas Laura o seguiu abraçando-o forte. Te amo, pai, ela disse. Também te amo, meu anjo. 6 meses depois, 1 ano e meio após o incidente inicial, a câmera mostra o Empório Fino, mas não apenas ele. Mostra também uma nova loja aberta em Goiânia, outra em Belo Horizonte, outra em Curitiba. Todas com o mesmo painel, Projeto Raiz ao Requinte. Mostra Maurício visitando uma fazenda de algodão orgânico, de botas, camisa simples, ouvindo, aprendendo. Mostra Danilo, agora gerente de produto, treinando novos estagiários. Mostra Beatriz dando palestra em universidade sobre atendimento inclusivo. E mostra Silas, na sua fazenda, trabalhando. Mas não sozinho. Laura está ao lado dele. E mais 5 jovens designers do projeto fazendo imersão rural. Todos com mãos na terra, aprendendo. A voz de Silas em off. Tem gente que mede riqueza em dinheiro, em carros, em roupas de marca. Mas eu aprendi que a verdadeira riqueza está em outra coisa. Está em acordar todo dia sabendo que seu trabalho importa, que alimenta gente, que veste gente, que melhora o mundo, mesmo que seja um grão por vez. Está em ver sua filha pegar o fruto do seu suor e transformar em arte. Está em dar chance para quem nunca teve e ver eles voarem. E está em perdoar, porque erro que ensina vale mais que acerto que infla ego. Então, não me julguem pelas minhas botinas sujas, ou pela minha camisa simples. Me julguem pelo que eu construo, pelo que eu planto, pelo legado que deixo. Porque no fim, a única coisa que fica não é o que você teve, é o que você deu. E o respeito que você plantou em cada pessoa que cruzou seu caminho. A câmera se afasta, mostrando a vastidão verde da lavoura. Silas e os jovens designers, pequenos em meio à imensidão, mas importantes, essenciais. Porque são eles, os que plantam, os que criam, os que constroem, que fazem o mundo girar. A verdadeira riqueza não está no que você teve, mas no que você deu, e o respeito que você plantou em cada pessoa que cruzou seu caminho.